Então, Malaquias, capítulo 2. Hoje nós vamos ler do verso 10 ao verso 17. E vamos tentar focar hoje nesses 6 versículos, do versículo 10 ao versículo 16. E o tema específico de hoje é a santidade ao Senhor. Amém? Então hoje que nós vamos tentar ensinar um pouquinho é sobre o aspecto da santidade do Senhor e como isso é importante para a igreja que vai receber o Senhor ou para a geração que recebe o Senhor, a geração da igreja do Senhor. Como nós já vemos no livro de Hebreus, santificação ao Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Então, sem santificação, sem permitir que Deus santifique os nossos corações, ninguém verá ao Senhor. Glória a Deus. Então eu quero ler com você do verso 10 ao verso 16, e aí eu vou tentando explicar verso a verso para você. Nós vamos concluir com o verso 17 ao final da mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, não temos todos o mesmo Abba Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo El Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, praticando infidelidade uns contra os outros? Sim, Judá tem sido infiel. Uma atitude repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o templo que Yahvé, o Senhor, ama. Homens casaram-se com mulheres que cultuam deuses estrangeiros. Sendo assim, Yahvé eliminará das tendas de Jacó todo homem que agir deste modo, seja quem for, ainda que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Mas não é só isto. Além de tudo, ainda cobris o altar do Eterno de lágrimas, prantos e gemidos, reclamando que ele não dá mais atenção às vossas ofertas, tampouco as aceita com prazer. Mesmo assim, insistes em questionar por quê? Ora, por que Yahvé, Deus, tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para a qual fostes infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse tua mulher, companheira e a mulher da tua aliança matrimonial? Ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em um corpo, em um só espírito. E por que um só? Presta atenção agora. Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Portanto, cuidai atentamente de vós mesmos. Ninguém seja infiel para com a sua esposa, a mulher da sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso procedeis com sabedoria, não sejais infiéis. Pai, mais uma vez, eu oro por mim, pelos irmãos que estão aqui comigo, mas também por todos aqueles meus irmãos que estão nas suas casas agora, conosco nesse culto. Senhor, eu também oro por aqueles que vão ouvir essa palavra, vão ouvir essa mensagem através das redes sociais, seja nesse ano, em qualquer outro ano, porque nós sabemos que a tua palavra nunca volta para o Senhor vazia. Sabemos também que a tua palavra ela é atemporal, a tua palavra é eterna. A tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz, Senhor, de dividir alma e espírito, capaz de discernir as intenções do coração. Sim, Senhor Deus, eu oro para que o Senhor traga a revelação. Oro para que o Senhor libere o teu espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Cristo, de maneira que todos que estão ouvindo ou que vão ouvir essa mensagem, não escute mensagem do Marcelo, não escute mensagem, Senhor, de mais um homem de Deus ou mais uma mensagem, mas que o Senhor venha cativar o nosso coração para ouvir a sua voz, porque reconhecemos que só tu tens
as palavras de vida eterna, e só tu és o verbo vivo de Deus, a palavra do Deus vivo. Reconhecemos, ó Deus, que estamos diante daquele que é a palavra. Então, o Espírito Santo toca-nos e nos faça compreender, nos faça discernir, nos ajude a entrar num lugar profundo de compreensão e revelação da tua palavra. Porque, segundo a tua palavra, em Coríntios 2:9, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o olho não viu, aquilo que nem o coração do homem conseguiu entender, isto o Senhor revelou aos seus filhos e nos revelou pelo seu Espírito. E o Espírito está tudo para escuta e até as profundezas de Deus para nos dar aquilo que já fora nos dado gratuitamente em Cristo. Porque nós é que temos a mente de Cristo. Sim, o Senhor nos deu o seu Espírito para que pudéssemos compreender. A tua palavra declara em João 16, porque naquele dia, sim, Senhor, Ele nos ensinará todas as coisas. Ele nos guiará em toda a verdade. Espírito Santo, nos submetemos à sua ação poderosa, nos submetemos à sua pessoa, nos submetemos a como o Senhor quer conduzir e te damos toda a liberdade. Fala e haja em nós. Em o nome de Jesus. Leva a nossa mente cativa ao Senhor. Que não seja eu quem fale, mas que no abrir da minha boca o Senhor me dê, nos dê a palavra com ousadia, a palavra com confiança, o evangelho verdadeiro. Em nome de Jesus, comunica conosco a sua palavra, a sua vontade, a sua doce voz. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos quão sério quão perigoso a negligência ao verdadeiro evangelho, e nós estamos aprendendo que uma geração que então está negociando, está negligenciando o evangelho, vai ter um estilo de vida, vai ter uma prática cristã que vai, como nós aprendemos semana passada, perder o temor do Senhor. Vai começar a ter culto, vai começar a ter uma prática de vida cristã sem honra, sem temor do Senhor, sem conhecimento do Senhor. Nós lembramos que tudo começou quando nós já não conseguimos mais nos relacionar de maneira correta com o amor de Deus. Porque, na verdade, nós já perdemos de longe o aspecto que Deus é amor. Então, o amor de Deus já começamos a negociar e negligenciar. Nós vemos também que isso produz um estilo de vida de falta de temor, de falta de honra, de falta de admiração, de maneira que Deus começa a ser mais de maneira que vida cristã é mais uma coisa que nós temos na nossa vida. E nós vamos ver hoje o que produz mais, o que mais produz, qual é uma das consequências que vai ocorrer com uma geração que não consegue relacionar com o amor de Deus de maneira bíblica, que não consegue ter uma prática de culto honrando ao Senhor. Produzirá uma vida de impiedade, produzirá uma vida com falta de santidade. E o que nós estamos então vendo nesse texto, nesses 6 versículos, é uma visão de Deus do povo. E qual visão era essa? Uma visão onde eles tinham abandonado a santidade, uma visão onde eles estavam cometendo pecados seríssimos. Quando eu pedi para você tomar atenção naquele versículo específico que eu li, nós vamos reler novamente, é porque existia na lei de Moisés uma lei muito clara, muito específica, que Deus começou a falar, começou a ensinar lá em Êxodo capítulo 19, capítulo 20, quando o Senhor fez uma proposta para o povo de Israel, dizendo o seguinte: olha, embora toda a terra seja minha, eu quero um povo santo, eu quero um povo separado, e a palavra santo significa realmente separado, ou seja, embora toda a terra seja minha, eu criei toda a terra, todos os seres humanos estão diante de mim, eu quero separar um povo, separar uma geração, separar uma nação que viria a ser então a nação de Israel, o que agora ainda Deus estava construindo essa identidade, que ele tinha começado há 400 anos aproximadamente antes com uma pessoa chamada Abraão. E Deus separou Abraão e disse para Abraão: Abraão, eu separo você e de ti eu farei uma grande nação. Eu abençoarei todas as famílias da terra através de ti e da sua descendência.
o que já ensinamos, o que já aprendemos, que a descendência não era muitos, mas somente um. Gálatas diz em Gálatas capítulo 3 que, na verdade, ele não se refere à descendência como sendo muitos, mas como sendo um só, e sendo Cristo. Cristo, então, é o descendente prometido para Abraão. E nós sabemos que, então, Cristo ou em Cristo, nós também estamos pela fé em Abraão, na mesma fé de Abraão, recebendo as mesmas promessas de Abraão. Então ele diz o seguinte: qual era o propósito de Deus de todas as nações formar uma nação? Ele queria separar essa nação. Por quê? Porque dessa nação viria o descendente, Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Estava muito claro nessa lei de Moisés de que por Deus querer então um povo santo e separado, dentro desse aspecto do separado estava esse aspecto da separação moral, da separação cerimonial, né? Quando nós já aprendemos que dentro do culto, e a gente falou semana passada, eles tinham que cumprir muitos rituais para que Deus permanecesse no meio deles. Lembrando que nessa ocasião onde Deus fez aliança com Moisés, na aliança mosaica, Deus falou: olha, Moisés, santifica o povo, que daqui a uma semana eu virei e falarei com eles, eu virei e me manifestarei a eles. Moisés então sobe ao monte, fica ali 40 dias, e aí Moisés desce, e a palavra do Senhor declara que o Senhor troveja, o Senhor fala, e aquele monte treme de tal maneira que o povo fica com medo, e Deus então fala com o povo, e aquela voz é tão assustadora que o monte treme e o povo diz algo para Deus. E o povo diz assim: Moisés, estamos com medo, nós vamos morrer. E aí o Senhor fala através de Moisés: olha, eu não vim para acabar com vocês, eu não vim para que vocês sejam destruídos, eu vim, na verdade, trazendo temor para que vocês não sejam consumidos. E o texto é maravilhoso, que diz o seguinte: e o meu objetivo é que vocês participem da minha santidade. E o povo não pôde participar daquele momento. O próprio povo diz: não fale, Deus conosco, nós vamos morrer. Então, mostrando assim que Deus estava num patamar, Deus estava num lugar tão maior, numa dimensão de uma santidade tão superior, e pôde demonstrar isso claramente para o povo. Então, Moisés sobe novamente ao monte e Deus dá, o que nós chamamos hoje da lei de Moisés. E quando Moisés estava no monte, o povo ficou bastante impaciente e pediu para Arão construir um bezerro de ouro. E Arão, segundo ele mesmo, temeroso com o povo, submeteu a voz do povo e construiu o bezerro de ouro. Deus falou para Moisés: Moisés, desça lá, porque veja o que eles fizeram. E a palavra do Senhor então vai ensinando para nós naquele texto de Êxodo, e você pode ler depois, desde a partir do Êxodo 19, nós já ensinamos muito sobre isso. E Moisés vê aquela cena, fica muito brabo, muito irado, e resultado, Deus derrama um juízo sobre o povo, e aí o povo entende: Deus está numa dimensão de santidade infinitamente superior à nossa. E daquele dia em diante, irmãos, Deus vem tentando se relacionar com o povo. E o povo vem tendo dificuldade de se relacionar com Deus. Porque Deus é santo, santo, santo. Nós vemos isso na revelação que Isaías tem de Deus. Nós vemos isso também quando nós olhamos para Apocalipse, em todas as escrituras. Mas tem um momento também muito interessante nessa mesma história,
onde Moisés, que era um homem santo, porque ele podia falar face a face com Deus. Um dia Moisés faz essa proposta. Se não me engano, isso está em Êxodo capítulo 33. Moisés, uma conversa com Deus. Moisés fala assim: Senhor, eu quero te ver. Me permita te ver. Deus respondendo para então Moisés o seguinte: olha, Moisés, realmente você tem achado graça aos meus olhos. Realmente eu amo você. Realmente você me ama. Mas é impossível que você me veja. Porque no dia que isso acontecer, certamente morrerás. Então, irmãos, se nem Moisés, que tinha um relacionamento tão íntimo com Deus e falava com Deus face a face, Deus falava que Moisés era o seu próprio amigo, nós vemos a impossibilidade de Moisés ter um encontro face a face com Deus, porque senão morreria. Nós temos então aqui mais uma vez explícito a santidade de Deus em contraponto à pecaminosidade, à depravação, à morte espiritual dos homens. Então aqui nós vamos ver quão longe nós estamos diante da santidade de Deus. Então, através das leis, o que Deus queria preparar o coração, e nós vemos isso também no livro de Gálatas, se eu não me engano também, em Gálatas capítulo 3, que a lei conduziu como um tutor, a lei conduziu com uma preparação, a lei conduziu o povo, preparando o povo para aquele dia onde viria a Jesus. Então a lei tinha esse objetivo, não apenas de santificar o povo, mas principalmente mostrar para o povo de Israel quão santo Deus era. Então, a lei, ela tinha esse poder de separar. Separar não no sentido de remover o pecado, mas de escancarar o pecado. Então, essa era a vontade de Deus, que o povo pudesse compreender quão distante Deus estava deles, porque quando eles pudessem perceber quão distante Deus estava deles, através da lei eles podiam clamar salvação. E a lei também ia gerar no coração do povo o que nós ensinamos hoje como o temor do Senhor. E Deus mesmo falou isso: olha, eu não vim para que vocês morram, quando Deus falou no monte, mas para que o meu temor seja diante de vocês, para que vocês experimentem da minha santidade. Só um minutinho, irmãos. Me perdoe, caiu o microfone aqui. E então, esse era o objetivo de Deus e continua sendo até hoje. A gente vê isso, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, e quando o Senhor diz que corrige os seus filhos, embora ele diz que no primeiro momento parece dor e sofrimento, porque realmente, se você já foi corrigido fisicamente pelos seus pais, quando você é corrigido, realmente no início nós temos o quê? Dor e sofrimento, mas o Senhor diz que o fim é benéfico. Por quê? Porque ele diz: eu corrijo meus filhos porque eu amo. E para quê? Para que participem da minha santidade. Então, o que nós vamos ler, então, versículo a versículo agora, para você entender o que estava acontecendo. Uma das leis que Deus deu, então, para preparar o coração do povo, para mostrar para o povo quem Deus era, um Deus santo. Então, a lei revela a santidade moral de Deus também, mostrando que Deus é santo, 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 ou seja, não existe pecado em Deus. Eu gosto de um texto de Tiago, capítulo 1, que diz que Deus não tenta ninguém pelo mal, porque Deus não é mau. Então ele não pode tentar ninguém pelo mal. Não existe mal em Deus. Deus é perfeitamente santo em sua moralidade. Amém? Existia uma lei que dizia que a nação de Israel, os relacionamentos não deveria acontecer com povos pagãos, ou seja, os homens e as mulheres deveriam casar apenas com pessoas que temiam ao Senhor. Isso era muito claro. E Deus também deixou muito claro o motivo.
Embora a gente vê as leis no livro de Levíticos, é maravilhoso também perceber a releitura da lei no livro de Deuteronômio, que explica muito dos motivos do porquê a lei. E um dos motivos é muito claro, porque quando vocês se relacionarem com mulheres estrangeiras, essas mulheres estrangeiras elas têm costumes pagãos e elas vão trazer esses costumes pagãos para dentro da nação de Israel. E lembre o objetivo de ter uma nação santa é para que um dia todas as nações da terra serão abençoadas através dessa nação santa, que seria a geração ou a nação que receberia o Messias. E esse Messias abençoaria todas as famílias da terra. Então tem um objetivo de Deus em de todas as nações de Deus ter uma nação santa. Então essa lei era muito clara. E o povo concordou com essa lei. E eles responderam para Moisés: sim, Deus. Tudo que você está dizendo, ou seja, tudo que Deus propôs na lei, nós concordamos. O problema é que a lei de Moisés era uma lei condicionada à obediência. Ou seja, vocês serão para mim, vocês não são, vocês serão para mim nação santa, desde que cumpra as minhas leis. E o Senhor deixou muito claro, se vocês cumprirem as minhas leis, ou seja, se vocês não tiverem casamentos mistos, se vocês não tiverem casamentos com os povos pagãos, se vocês não se relacionarem, então, Deuteronômio vai dizer, então eu vou abençoar vocês, então eu vou remover as pragas, então eu vou abençoar o campo, vocês vão plantar e vocês vão colher, então eu vou remover as enfermidades, as deformidades. Amém? Então, mas isso era uma lei condicionada à obediência. Se vocês obedecerem o que eu estou dizendo, eu vou abençoar. E não é apenas nesse momento de Malaquias que nós estamos lendo que o povo estava desobedecendo. Eu posso enumerar muitas das vezes. Por exemplo, antes ainda da lei de Moisés, o que estava acontecendo na geração, por exemplo, na geração de Noé. A palavra do Senhor declara que as filhas de Deus estavam se relacionando com os filhos dos homens. Inclusive, é muito difícil de compreender, na verdade, a quem estava se referindo, mas diz que as mulheres estavam tendo relações com algum tipo de anjo. E aí fica difícil saber, né? Isso é uma questão teológica muito difícil de explicar. Mas mostrando para vocês que desde Noé, Deus já vinha ensinando que esse aspecto de relacionamento conjugal, né, de marido e mulher, de casamento, deveria ter um tipo de aliança e que Deus queria preservar. A aliança do casamento, a aliança do matrimônio, desde Gênesis, era algo que Deus construiu para que o homem que se casasse com aquela mulher no temor do Senhor permanecesse juntos para sempre. Isso sempre foi um desenho de Deus. E como eu tenho ensinado para vocês, o anticristo, ele é o inimigo de Cristo, o inimigo da igreja, e ele tem semeado o falso evangelho, e dentro do falso evangelho está essa ideia do casamento. As escrituras dizem que nos últimos dias haverá proibição do casamento. Então, haverá algum tipo de disfunção familiar que nós já vemos hoje, que será um escândalo dentro da própria igreja, porque como é semeado isso, por exemplo, hoje nós já vemos isso, né? Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco desse assunto. E aí nós progredimos, por exemplo, em perceber que um dos motivos de Deus exercer juízo sobre a geração de Noé, trazendo dilúvio, trazendo juízo, trazendo ira, trazendo julgamento, trazendo morte, foi a imoralidade sexual. E depois nós vamos ver, né, o aspecto da imoralidade num nível muito, muito grande. Depois nós vemos mais para frente na história
se repetindo a mesma questão. Por exemplo, quando na destruição de Sodoma e Gomorra, que é um outro exemplo que o próprio Deus utiliza para fazer referência à volta do Senhor. Noé e os dias de Sodoma e Gomorra. E o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra? A mesma coisa que estava acontecendo na época de Noé. Imoralidade sexual, disfunções familiares. Você percebe que existe um padrão, né, nos dias que antecedem a vinda do Senhor. E, inclusive, quando os anjos foram lá remover o justo Ló, como a palavra do Senhor declara, homens da cidade estavam pedindo para que os anjos saíssem da casa para terem relações sexuais com eles. Né? Hoje é até difícil entender isso, mas é exatamente o que a Bíblia diz que aconteceu. Então, um dos grandes motivos do juízo do Senhor foi, né, a imoralidade, a disfunção familiar. Nós chegamos em Romanos capítulo 1, onde o Senhor diz que do céu manifesta a ira de Deus contra toda impiedade de homens que suprimiram a verdade pela injustiça, trocando a glória do Criador pela criatura. E o que Deus fez? Deus os lança a um estilo de vida de depravação, onde homens tiveram relações com homens e assim por diante. Nós vemos então uma disfunção, mais uma vez, familiar. Então, não é de hoje, né? Não é só a geração de Malaquias, mas o que eu quero mostrar para você é que a geração que recebe o Senhor, a geração dos últimos dias que nós cremos que nós estamos vivendo, essa geração tem que tomar cuidado que o falso evangelho está produzindo esse estilo de vida, de negociar o amor, que produz uma vida de falta de temor, que vai produzir uma vida de falta de santidade, a ponto de permitir que o falso evangelho faça concorrência com a verdade, de maneira que a gente permita que entra nas famílias, né, esse aspecto de negociar princípios do casamento, princípios do matrimônio, é o que nós vamos ver aqui. E o que estava acontecendo então aqui, mais uma vez a mesma coisa. Irmãos, é um absurdo ver isso, porque alguns anos anteriores, é possível que, inclusive, na mesma geração, talvez 20 anos, como eu tenho ensinado para vocês, 15, uma geração anterior, ou a mesma geração aqui de Malaquias, o que tinha acontecido? Um grande avivamento com Neemias e Esdras. E o que aconteceu? Aconteceu que Esdras e Neemias trouxeram um grande avivamento porque eles olharam para as Escrituras, provavelmente, porque provavelmente, não temos como ter certeza, mas provavelmente eles encontraram ali, né, uma cópia de Deuteronômio ou do próprio dos profetas, mas é mais provável que seja Deuteronômio, e estava escrito com muita clareza que Deus não permitia casamentos mistos ou casamento com outros povos. Então, Esdras e Neemias olharam para a nação e perceberam: meu Deus, vocês estão pecando contra o Senhor, porque na lei do Senhor é muito clara. E nós acabamos de ser libertos do cativeiro da Babilônia. Nós ficamos 70 anos lá. E vocês esqueceram por quê? Porque nós pecamos contra o Senhor. Nós permitimos que, através dos relacionamentos conjugais com povos pagãos, entrou dentro das nossas casas os costumes pagãos, e nós fomos punidos, nós fomos para o cativeiro por causa disso. E eu não acredito que vocês estão fazendo isso de novo. E aí o que aconteceu? Eles fizeram um pacto de santidade. Se você quer ver isso, né? Releia o livro de Esdras, releia o livro de Neemias, você vai ver exatamente isso. Ou volte aos estudos que nós fizemos lá, o estudo de Neemias, você vai ver exatamente isso. Eles fizeram um
pacto de santidade. Que pacto era esse? Eles prometeram uns para com os outros que eles inclusive assinariam um termo de santidade. Que termo é esse? Nós vamos mandar embora todas as mulheres que nós nos casamos com elas, mulheres dos outros povos. E muitas vezes esses casamentos tinham objetivos não apenas de moralidade, mas pensamentos de comércio. Por exemplo, assim, não, eu me caso com essa mulher e aí eu começo a ter pactos financeiros com aquela família. Então os motivos são piores possíveis. E eles tiveram filhos com essas mulheres, logicamente. Então a próxima geração poderia ser fatalmente uma geração como a de Josué. Lembra? O povo fez a mesma coisa na época de Josué também, na época dos juízes, não conheceram ao Senhor. Então eles fizeram um pacto assinado, né, na época de Neemias e Esdras, e é possível, e eu acredito exatamente, que muitas dessas pessoas que estão ouvindo o que Deus está falando aqui em Malaquias participaram desse pacto escrito. Okay? E que pacto era esse? Vamos expulsar, vamos mandar embora todas as mulheres, né, ou homens que nós nos relacionamos, que nós construímos matrimônio, que não pertencem ao temor do Senhor, que não estão ligados à santidade do Senhor. Eles assinaram e literalmente mandaram embora. E o que mais que eles fizeram? Voltaram para o primeiro casamento. Porque muitos abandonaram o matrimônio. Por quê? Porque aquele matrimônio não estava dando lucro. Pensa o que eu estou te falando. Ou muitas daquelas mulheres provavelmente eram estéreis. Então o que eles faziam? Eles relacionavam com outras mulheres com objetivos de lucro, objetivos de ter filhos e assim por diante. Nesse pacto, eles expulsaram as mulheres e se santificaram ao Senhor. O que aconteceu quando isso? Qual é a consequência dessa atitude deles em Neemias e Esdras? Um grande avivamento, um grande despertamento. A glória do Senhor veio. Eles experimentaram, eles não sabiam se eles choravam, se eles riam. Tamanha era a glória do Senhor. E depois de alguns anos, o que acontece? Nós estamos aqui em Malaquias capítulo 2, verso 10. E olha o que o Senhor vai falar para eles. Tá? Então, né? Só para você ter uma dinâmica da importância que nós estamos falando. E você vai ver que o que está acontecendo aqui é muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje como igreja. E que se o Senhor está vindo nas próximas gerações ou na nossa, nós vamos ver isso acontecer cada vez maior. O falso evangelho ou a negociata com o verdadeiro evangelho vai produzir, né, um conhecimento do amor não bíblico, que nós já ensinamos, vai produzir uma vida de culto, uma prática cristã sem temor ao Senhor, que vai produzir uma vida sem santidade, ou seja, uma igreja assim, com muitos pecados, com muita imoralidade. Lembra? O amor de muitos esfria, por quê? Com o aumento da iniquidade. A palavra do Senhor declara que naqueles últimos dias vai acontecer apostasia, abandono da fé. Logo você vai entender o porquê abandono da fé. Acompanhe comigo então a palavra do Senhor, verso 10. Ora, não temos todos o mesmo Abba Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, praticando infidelidade uns para com os outros? Amém? Então vamos lá. O primeiro versículo está falando mais ou menos assim. Deus, ele fez uma aliança com um povo, não apenas com uma pessoa. E nós vemos a mesma coisa hoje. Não importa se eu apenas estou vivendo a santidade, embora eu tenho que praticar a santidade na minha casa, minha família e tal, mas o que o Senhor fez diz o seguinte: eu vou voltar para a minha noiva, eu volto para o meu corpo, eu volto para a minha igreja gloriosa. Embora sejamos muitos, nós somos apenas um. Nós vimos a mesma ideia em Coríntios capítulo 12, que diz que se um membro padece, todos padecem. Então, irmãos, na realidade da igreja dos últimos dias, o que nós vamos ter? A unidade da igreja. Então, na unidade da igreja, não importa se apenas
eu estou vivendo a santidade. Nós precisamos praticar santidade. Nós vemos também isso no zelo que o Paulo ensinou para a igreja. Eu gosto de um texto, se não me engano, 1 ou 2 Coríntios 11, verso 3, quando Paulo diz o seguinte: eu não acredito que vocês estão se apartando do verdadeiro evangelho que eu preguei, porque eu tenho um zelo que me consome, um zelo que vem de Deus, para apresentar vocês como uma virgem pura e santa ao Senhor. Porque o que vai acontecer, se vocês permitir, né, vai acontecer exatamente o que aconteceu com Eva. Eu não acredito que vocês estão se apartando da simplicidade do evangelho. E eu temo que assim como a Eva, olha o exemplo, olha quem ele pega de exemplo, que assim como a Eva, que permite que a sua mente, aonde que a Eva foi tratada, na sua mente, com o quê? Com o falso evangelho, com o espírito do engano. Amém, irmãos? Então, a mesma dinâmica vai acontecer. E Paulo está preocupado com o quê? Com a santidade da igreja. Mas o que a santidade tem a ver com a mensagem? O que a santidade tem a ver com o evangelho? Irmãos, o que vai produzir uma vida ímpia ou pecaminosa ou sem santidade é se nós perdemos o conhecimento do temor do Senhor, perdemos a identidade do que nosso Deus é um Deus santo, 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 e de que a imoralidade na igreja e que a infidelidade no matrimônio da igreja é resultado de um evangelho impuro, é resultado de um falso evangelho. Irmãos, nós não podemos achar que isso é banal. Não, você está exagerando, Marcelo. E a gente vai ver que isso já está acontecendo na igreja hoje e que com a proximidade da volta do Senhor, isso vai acontecer ainda mais. E o falso evangelho vai produzir em nós aquele negócio assim: não, veja bem, Deus é amor. Porque se Deus é amor, você acha que Ele não quer a minha felicidade? Você quer que Deus, por exemplo, você vê meu casamento, né? Então vamos lá, né? Nós temos visto, né? Pastores com terceiro, quarto casamento. Nós temos visto irmãos na igreja do Senhor vivendo já no quarto casamento. E quando você vai perceber, esse quarto casamento não tem a ver com adultério, não tem a ver com nada, tem a ver com ele querer ser feliz. E a gente pensa que essas disfunções familiares não tem nada a ver com Deus. Irmãos, muitas vezes Deus já foi embora daquela igreja local. Sabe por quê? Porque nós vamos ver que eles estão pregando, eles estão cantando, mas eles já abandonaram o temor do Senhor quando permitiram que a disfunção familiar entre. Então, o que o verso 10 está dizendo é o seguinte: o Senhor tem uma aliança conosco. Não se esqueça que há alguns anos atrás, na aliança que nós assinamos um pacto de santidade. Ou como nós vemos o próprio Paulo, quando ele vê que estava tendo imoralidade na igreja de Coríntios, ele diz o seguinte: eu não acredito que vocês estão permitindo isso. O que estava acontecendo? Estava acontecendo incesto, relações sexuais entre pais e filhos. Uma situação específica, ele diz o seguinte: não acredito que vocês estão permitindo que isso aconteça. Porque quando vocês permitem que isto aconteça no meio de vocês, vocês estão permitindo a contaminação de toda a igreja, porque Deus tem uma aliança com o povo, Deus tem uma aliança com a igreja, e embora sejamos muitos, nós somos um somente. Então, trazendo a aplicação já do texto para nós, irmãos, não basta só você viver em santidade. O Senhor quer trazer santidade à sua igreja, ao corpo coletivo. Verso 11. Sim, Judá tem sido infiel. Aqui a conotação de Judá, né, está fazendo uma menção a todo Israel. Né? É como, às vezes, eu faço menção, por exemplo, só, né, para você entender melhor. Por exemplo, quando eu falo assim, nós igreja, eu não estou falando só eu, não estou falando só minha família, não estou falando só a igreja local. Quando eu falo nós igreja, eu estou me referindo ao corpo invisível de Cristo, a igreja de
todos os santos, amém? Essa é a ideia. Se Judá tem sido infiel, aí a gente tinha aquele pensamento egoísta, egocêntrico, focado só em nós. Não, mas eu e minha casa, não. Talvez os irmãos lá da igreja tal, talvez os irmãos lá da igreja tal, mas eu não, irmão, não importa. Amém? Nós precisamos nos arrepender da impureza, assim, sabe, de toda a imoralidade que nós temos permitido entrar na igreja do Senhor, no povo santo do Senhor. Até porque, quando o Senhor diz que nós somos, lá em Pedro 2,9, nós somos a geração santa do Senhor, na visão do Senhor, se nós somos em Cristo, nós já somos santos, porque Cristo é santo. Mas quando nós olhamos para nós, irmãos, o que nós vemos? O que a gente vê? Bem, a gente vê ainda isso acontecer, então nós não podemos achar que está tudo bem, porque não está tudo bem. Nós precisamos clamar ao Senhor graça, misericórdia, nos arrepender, porque nós temos visto isso ainda hoje no meio do povo de Deus. Uma atitude repugnante cometida em Israel e Jerusalém. Judá desonrou o templo do Senhor. Como que aquele povo estava desonrando? Como? Homens casaram-se com mulheres que cultuam deuses estrangeiros. A gente vê isso também acontecendo, por exemplo, com Salomão. Salomão, assim, não houve, diz, tanta glória como diz Salomão. Povos vinham de todas as nações para Jerusalém para ouvir conselhos de Salomão. Essa também é uma visão profética do que vai acontecer quando o Senhor retornar e estiver reinando a partir de Jerusalém. A palavra do Senhor declara no livro de Isaías que povos e nações virão de todas as nações para cultuar, para receber conselho e para aprender a lei do Senhor. Uma dessas pessoas era Jezabel. O problema foi que Salomão se casou com a mulher de Faraó. E aí, muito dos problemas que começaram a acontecer com Salomão, e na leitura bíblica dá-se a entender que ao final da sua vida é possível que Salomão já tinha perdido inclusive o temor do Senhor. E a Bíblia deixa bem claro por quê? Por causa dos costumes pagãos das suas esposas. Tá? Então eu quero que você entenda o que Deus está mostrando. Amém? Glória a Deus. Marcelo, então significa que um cristão hoje não pode casar com uma mulher que não é cristã? Então, assim, nós não podemos usar isso de maneira literal, porque Paulo nos ensinou em 1 Coríntios capítulo 7, se eu não me engano, que se você casou com uma mulher não crente, você pode permanecer nesse casamento, sim, porque Deus abençoa o casamento, ok? Porém, você terá muitas dificuldades e ele com o objetivo de fazer com que você não tenha as dificuldades do que a Bíblia chama de julgo desigual, que Deus espera, ainda hoje no Novo Testamento, que você case com uma mulher do temor do Senhor ou vice-versa, para que nós não tenhamos um julgo desigual. Mas a mesma Escritura diz que uma mulher crente santifica um homem descrente, né? Então, você olha, você casou, né? Permaneça casado. Amém? E muitas vezes a tua fé vai alcançar o outro. Por exemplo, em em Pedro, 1 Pedro capítulo 3, vai dizer que a mulher ganha um marido descrente sem falar nada, apenas orando e com seu comportamento no temor do Senhor. Então, é possível hoje a igreja, né, trazendo isso para nós, só para você entender, para não ficar dúvida na tua cabeça. É possível hoje um homem cristão casar com uma mulher que não é cristã? É possível, tá? A gente vê bastante testemunhos de Deus alcançando o cônjuge, ok? Eu vou chegar lá. Então, não leve para um extremo hoje, tá? Eu quero mostrar para você que a ideia de Deus era a santidade. Assim como nós vamos ver hoje, tá? A ideia de Deus é a santidade. E o que é a santidade aqui? Relacionamento misto. Por quê? Por quê? Porque a lei de Moisés ela era condicionada à obediência. Tá? Então, só para que os irmãos não fiquem confusos com relação a isso. Então o que Deus está falando? Olha, vocês
perderam a minha santidade, porque alguns anos atrás vocês tinham assinado um termo de compromisso, né, de fidelidade comigo. Amém? E eles estavam falhando com esse compromisso. Assim como nós, né? Aqui eu já posso entrar no exemplo que eu queria dar. Nós vemos, por exemplo, que o índice de separação, divórcio e adultério no meio do povo cristão, não existe diferença do povo, né? O que a Bíblia vai chamar, né, dos ímpios, aqueles que não têm o temor do Senhor. Isso é um absurdo. Nós vemos o mesmo nível de imoralidade, irmãos, na igreja. Infelizmente, ainda a gente vê escândalos como, né, abusos sexuais. Nós vemos ainda problemas sérios de adultério, sérios, né, de violência na família. A gente vai perguntar, aonde está o problema? Eu estou tentando ensinar para você onde está o problema. O problema está no falso evangelho, porque o falso evangelho, né, não ensina o que é o amor de Deus, porque não ensina o que é Deus é amor. O verdadeiro evangelho não ensina o verdadeiro temor do Senhor, ele negocia princípios da palavra que vai produzir um estilo de vida de pecado ou de falta de santidade, onde a gente permite princípios, né, falhos da família. Nós vamos chegar nesse ponto. Tá? E, infelizmente, a gente já está vendo isso aí. A gente está vendo acontecer cada dia mais escândalos na televisão, escândalos nas igrejas. Por quê? Porque a gente, com medo de perder os irmãos, ou com medo de que aquela família, mas ele vai ser infeliz. Né? O que é importante é a gente ser feliz. É essa que... Esse é o slogan do falso evangelho. Importante é a gente ser feliz. Porque se Deus ama, se você acha que Deus quer que eu me sinta feliz, então você percebe que esse tipo de mensagem já está entrando, né, nas igrejas. Amém? Verso 12. Sendo assim, o Senhor eliminará das tendas de Jacó todo homem que agir deste modo, seja quem for, ainda que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Meu Deus, isso aqui é terrível, porque assim, tenta imaginar você. Se você vivesse nessa era, nesse momento da lei de Moisés. Então, você era casado com uma esposa, digamos ali, só um exemplo, né, dos samaritanos, que era um grande problema na época, é exatamente isso. Você casou com o povo samaritano, e o povo samaritano, logo vou poder ensinar para vocês, mas eles eram um povo miscigenado, tá? Eles eram praticamente um povo assírio, que se relacionou com o remanescente que ficou ali do cativeiro assírio, então é um povo bem assim, miscigenado, tá? E sempre teve eram inimigos de Israel. Digamos que você era casado com a sua esposa, e aí você abandonou o matrimônio, porque ela não te deu filhos, ou porque você estava pobre. E você viu a possibilidade de ficar rico, ou melhorar a sua condição financeira, porque a família samaritana era muito bem de vida, muito rico. Aí você então se casava, só que aquela mulher samaritana, ela, digamos, tá? Ela tinha, né, um princípio de culto a um outro Deus. Embora, nessa época, era muito sincretista, eles achavam que era parecido, que era o mesmo. Na verdade, os samaritanos achavam que eles é que cultuavam ao Deus correto. Você vê isso na conversa de Jesus com a mulher samaritana em João capítulo 4. E aí você tem filhos com essa mulher samaritana. Aí, no avivamento de Esdras e Neemias, você assina o termo e diz o seguinte: não, realmente eu prefiro Deus. Tá bom? E aí o que aconteceu? Depois de fazer esse pacto, você pegava essa esposa que você tinha, samaritana, os próprios filhos seus, percebe se isso não é difícil, e você pegava e expulsava. Você vai voltar para a casa do teu pai, porque eu não poderia ter me casado com você, eu prefiro estar com Deus, né, do que estar com você e perder Deus. Tá? Então,
Mas imagine o que seria isso de maneira... Imagine o escândalo social que seria isso. Isso eu quero que você entenda. E aí você ia para casa da ex-mulher, que era tua mulher, e falava assim, volta, você pode voltar para mim, assim, na verdade eu nunca deveria ter feito, me perdoe, volte. E eles voltaram, reatavam o casamento. Quando toda a nação de Israel fez isso, o que veio? Glória do Senhor. Amém? Então vamos tentar imaginar, tentar trazer essa realidade para a igreja. Glória a Deus? Vamos lá. O que significa isso? Significa também de maneira literal. Então vamos lá. Nós temos hoje na igreja, daqui a pouco eu vou fazer um aconselhamento com uma família. E aí eu percebo que, na verdade, esse casamento é o segundo casamento desse irmão e dessa irmã, que estão ali cultuando, estão assim servindo ao Senhor na música, seja onde for, estão ali, são crentes, são cristãos no Senhor. Ele vem fazer um aconselhamento e no aconselhamento eu acabo descobrindo que, na verdade, eles estavam no segundo casamento. E quando eu pergunto assim, mas me conte um pouquinho melhor sobre como que foi o primeiro casamento. Não, porque assim, ó, o primeiro casamento, não sofria demais. Mas você já era cristão? Não, eu já era cristão. Mas não sofri demais, porque essa mulher não me entendia, eu não entendia ela. Tá, mas teve algum adultério? Teve algum problema assim? Não, assim, é só que a gente não se suportava mais. Ah, tá bom. E você, irmã? Não, no meu casamento também era terrível. O meu marido não pagava as contas, eu tinha que trabalhar em 4 empregos para sustentar a casa. Tá bom, mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm desejo de entrar num lugar chamado eternidade? Vocês têm desejo de viver eternamente com o Senhor? Claro, nós amamos o Senhor. Então, deixa eu falar para vocês o que a Bíblia ensina sobre isso. Vocês não podem estar casados. Qual que seria a resposta imediata deles? Você acha que Deus quer que a gente fique infeliz? Mas Deus é amor. Ô pastor, Deus é amor. Você acha que... Irmãos, você percebe que hoje, no estilo de vida de igreja hoje, com o evangelho tão raso que nós temos hoje, se o pastor fizesse algo desse sentido e falar assim, não, você tem que voltar para sua esposa, você tem que voltar para o teu marido, aí sim vocês estão cumprindo a vontade do Senhor. Vocês concordam comigo que a igreja falaria uma coisa? Quando eu falo igreja, estou falando da igreja, amém? Embora, né, você vai ter famílias santas, você vai ter algumas igrejas locais muito boas, mas, tá? Eu quero falar da igreja como um todo. A igreja como um todo, hoje, vou falar de maneira específica do Brasil, ok? Concordaria com a minha visão? Hoje, a igreja praticamente toda bateria nesse pastor, nesse ministro, e falaria o seguinte: esse pastor está por fora. Deus ama as pessoas. Deus quer, em primeiro lugar, a felicidade das pessoas. Você percebe o que eu estou falando? E aí, quando Deus vai olhar para o coração desse casal cristão, Deus está denunciando as mesmas coisas que Ele está denunciando aqui. Vocês já questionam no coração de vocês o meu amor. Vocês já perderam o temor do Senhor faz tempo. Vocês me cultuam como qualquer outra coisa. Vocês me têm como qualquer outro. E chegaria ao ponto de Deus olhar nesses versículos de 10 a 16, a gente olha, vocês permitiram a impureza entrar no coração de vocês. Vocês percebem o que eu estou querendo mostrar? Que esses princípios da família negociados hoje é fruto de não ter o verdadeiro evangelho. É o espírito do anticristo trabalhando no coração da igreja através de sementes do engano, do falso evangelho. Então, eu só dei um exemplo. Eu sei, irmãos, que cada caso é um caso. Eu não estou fazendo menção à violência familiar. Não estou fazendo menção porque se você ler Coríntios capítulo 7, você vai perceber que Deus, sim, uma vez perguntaram para Jesus. Né? Eu vou falar isso para que não fique dúvida, para que você já não me crucifique já hoje.
Veja lá. Perguntaram para Jesus, mas Moisés tinha dito que era possível dar carta de desquite. Jesus respondendo: é verdade, mas nem sempre foi assim. Jesus deixa bem claro, mas nem sempre foi assim. Quando ele fala nem sempre foi assim, ou seja, não, essa não é a vontade do meu Pai. Essa nunca foi. Olhe para Gênesis, é como Jesus falou assim: olhe para Gênesis e perceba qual é o projeto do meu Pai. Então, a parte, o homem e a mulher vai se apartar da sua família e será uma só carne. O meu desejo sempre foi que vocês ficassem juntos para sempre. Mas por causa da dureza do vosso coração, Deus permitiu. Mas agora eu vos digo, Jesus falando, agora eu vos digo que se na mente de vocês desejarem a mulher do próximo, vocês já estão em adultério. Meus irmãos, se é essa época, a gente fala, não, porque o Deus do Antigo Testamento era mau, e o Deus do Novo Testamento é bonzinho. O Deus do Novo Testamento, Jesus é paz e amor. Imagina se Jesus ia querer a minha felicidade, Jesus ia falar para mim, 20 outras pessoas cansadas, sobrecarregadas. Não! Jesus colocou o princípio muito mais além do que Moisés. A palavra do Senhor declara no livro de Hebreus que se a lei de Moisés é maravilhosa, quanto mais a lei de Cristo, que é infinitamente superior, porque Jesus traz a vida da lei de Moisés. Então Jesus vai dizer, se você apenas desejar, já pecou e precisa se arrepender. Então não precisa você ter relacionamento sexual com outra mulher ou com outro homem, casamentos. Eu estou dizendo o seguinte, se você apenas pensar, você já precisa se arrepender, que você já cometeu adultério. Você percebe que é muito maior, muito pior, ok? Então não vem com essa historinha e não permite entrar no teu coração essa historinha que Deus é paz e amor, porque Deus não é. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Glória a Deus. Então, Coríntios 7 vai dizer o seguinte, que existe sim uma exceção para um novo casamento, e são apenas duas. Adultério e morte. Quando eu tenho o privilégio de aconselhar casais para o casamento, eu digo o seguinte, você já entendeu que você não vai poder casar de novo? Já. Aí depois de um ano eu vou falar a mesma coisa. Já muda esse já. Já não é a mesma. Veja bem, será que o texto está querendo dizer bem isso? Mas será que é tipo, o sempre é sempre mesmo? Amém? Então você percebe que o falso evangelho ou esse espírito do anticristo, né, com essas sementes do engano dentro da igreja, já produz esse Deus prefere a minha felicidade. Então, sim, irmãos, tá? É possível ter segundo casamento na época da igreja, na época da graça, tá? Mas o padrão que Deus colocou para nós, para esse segundo casamento, é apenas, somente por morte ou adultério. E ainda assim no adultério, existe a possibilidade, 1 Coríntios capítulo 7, de perdão, arrependimento, né? E continuar, tá? Deus, ele espera exatamente isso, que o casal possa se perdoar, recebendo graça de Deus para isso, porque não é fácil, e permanecer naquele casamento é possível, tá? Então, não sei se você entendeu, mas os textos estão aí, se você quiser tirar toda a dúvida, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo deixa sem dúvidas o que Deus espera sobre isso. Tá ok? Vamos continuar? Verso 13, né, meus irmãos? Mas não é só isso, meu Deus, não é só isso, o que mais que tem? Mas não é só isso, além de tudo, ainda vocês estão cobrindo o meu altar, o altar do Eterno de lágrimas, prantos e gemidos, reclamando que ele já não dá mais atenção às vossas ofertas, tampouco as aceita com prazer, mas por quê? Meu Deus! A palavra do Senhor declara o seguinte, se você trazer uma oferta ao altar e se tiver problema com o teu irmão, volta! Deus não mudou! Isso está no Novo Testamento. Irmãos,
se você vier ao culto e trouxer a oferta, e agora eu estou falando oferta, estou falando oferta mesmo, dinheiro, tá? Se você diz oferta. Aqui no caso, lembre que a oferta tinha a ver com o culto, tá? Então, nós podemos falar, inclusive, de oração, tá? Vai orar, tá? Antes, conserte com teu irmão. Irmãos, e qual é o irmão mais próximo de você? A tua esposa, o teu cônjuge, os teus filhos. Nós perdemos o temor do Senhor de tal maneira que você vem brigando no carro para o culto e acha que está tudo bem. E acha que Deus não está vendo. Isso é falta de temor ao Senhor. Tá? E Deus, mas por que o Senhor não está gostando da minha música? Eu canto tão bonito, eu me preparei, eu cantei simplesmente porque você está de mal com a tua esposa, mesmo porque você está de mal com seus filhos, mesmo que vocês estão de cara virado para o outro, vocês dormiram de cara virado um para o outro, e isto. Não, mas se Deus é muito injusto, é o próximo assunto. Ok? Se Deus pudesse olhar para dentro da igreja e pudesse falar, será que ele não estaria falando a mesma coisa hoje para nós? Para a igreja do Senhor? Verso 14. Mesmo assim, vocês insistem em questionar. Por quê? Ora, porque Yahvé, o Senhor, tem tido testemunha entre ti e a esposa que tem desde a juventude, para a qual foste infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse tua mulher e tua companheira, tua aliança matrimonial. Ou seja, o que está acontecendo? Eu estou vendo que vocês estão levando, vocês estão tratando de maneira natural, simples, essa ideia do divórcio. Ou seja, vocês estão vivendo divórcio, vocês estão felizes com isso. Por exemplo, eu quando recebo uma notícia, sabe aquele fulano, aquele irmão que tocava na igreja? Sei. Você acredita que eles se separaram? Irmãos, como que a gente recebe essa notícia hoje? É mesmo, eles não estavam muito bem mesmo. É nesse nível que a gente está. Então, você sabe aquele pastor, grande homem de Deus? Então, descobri que foi um escândalo, rapaz, na igreja. Ele foi preso por causa de problemas sexuais. O que a gente fala? Eu sabia que tinha um problema com aquele cara. Eu sempre soube que ele era. Você percebe a maneira como a gente trata isso? De maneira leviana, de maneira simplista. Irmãos, eu não estou falando só da igreja, não. Qualquer separação é horrível para o Senhor. Lembre que Deus, ele olha para toda a terra. O casamento, ele instituiu sobre todas as pessoas. Deus ama todos os casamentos, não é só casamento cristão, não, mas ele diz que o juízo começa pela casa de Deus. Então ele está dizendo, se na casa de Deus está acontecendo isso, quanto mais fora. Amém? Então, eu quero que você entenda que quando nós ouvimos hoje um casamento desfeito, nós deveríamos chorar. Quando nós percebemos que um irmão foi pego em adultério, um pastor caiu em pecado por um problema sério de imoralidade sexual, irmão, nós deveríamos cair de joelhos, pedindo perdão, porque o Senhor tem aliança com o seu povo, não é só com você. Nós devemos parar de ser hipócritas, egoístas, egocêntricos e entender que Deus, no seu pacto de santidade, não vem para buscar você nem eu, ele vem buscar o seu povo, a sua igreja, e uma igreja gloriosa. Nós temos chorar de arrependimento, Senhor, nos perdoe, porque ainda nós temos permitido infidelidade, nós temos perdido segundo, terceiro, quarto, quinto casamento na igreja do Senhor. Irmãos, é muito sério. Nós não podemos mais ter de maneira leviana esse assunto. Meu Deus. Por quê? Verso 15. Ora, não foi o Senhor que fez deles um só. Irmãos, olha, aonde que está o problema? Você precisa entender que o nosso Deus é santo, 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 e que sem santidade ninguém verá o Senhor.
Então, Deus, o problema aqui não é necessariamente o divórcio, porque que Deus não fica feliz porque você casa com uma mulher que você ama, não é essa a ideia. A ideia é que o casamento é um tipo ou é um protótipo do que será a eternidade. Deus vem casar com nós em plena santidade. Efésios capítulo 5 diz que ele santifica o seu próprio corpo. Ele não vem casar com uma igreja que ama outro. O objetivo aqui é mostrar que o casamento é um tipo, é um protótipo do que será a eternidade. Então, se ele olha para nós e vê infidelidade no casamento, ele está dizendo o seguinte: vocês não entenderam nada do que vai acontecer na eternidade. Vocês estão fora. Vocês não podem entrar no meu conselho eterno. Por que não? Porque se vocês não conseguem se manter santos entre pessoas que vocês amam e dormem juntos, quanto mais comigo que vocês não vêm. Ou seja, o casamento tem que ser santo, por quê? Porque o casamento é um tipo do relacionamento eterno com Deus. Ou seja, quando Deus olha para a família, para a igreja e percebe isto, é como se Deus pudesse chorar. Olha o que Deus diz, verso 15. Ora, não foi o Senhor que fez deles um só. Eles lhe pertencem um corpo e um espírito. A palavra do Senhor declara que quando nós nos unimos ao Senhor, nós fizemos um com Ele. Por isso que a palavra do Senhor declara que se nós nos unimos um com Ele, como que pode habitar em nós, Romanos capítulo 7, ainda o pecado? A palavra do Senhor declara que todo pecado é fora do corpo. Mas ele diz que aquele que se prostitui peca contra o corpo do Senhor. Meu Deus! Significa que toda imoralidade na família é um pecado no próprio corpo de Cristo. É muito sério, irmãos. Nós devíamos chorar. Nós deveríamos clamar graça. Nós precisamos nos arrepender, assim como Daniel se arrependeu e orou. Assim como Neemias. Assim como Esdras e Neemias, quando olharam aquilo, eles não acreditam que estão fazendo isso de novo. Eu não acredito. Nós devíamos fazer isso. Toda vez que a gente escutar um escândalo, irmãos, de imoralidade, de separação, de divórcio, nós iríamos chorar. Nós iríamos orar até que o Senhor mude a situação, até que o Senhor faça ele se arrepender. Por quê? Porque ele compara o casamento ao seu próprio casamento com a sua igreja. E por que um só? A pergunta. Deus, vocês não entenderam? Não é que eu quero ver vocês infelizes. Não é que eu não amo vocês, mas vocês não entenderam que se eu vier hoje e vocês estiverem nesse tipo, falando aqui para o povo de Malaquias, eu mato vocês. E não é porque eu quero, mas é porque eu sou santo, santo, santo. Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Sabe por quê? Eu estou olhando para o casamento de vocês, estou olhando para vocês. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque eu venho casar, eu venho para uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem mácula. E não esqueça que Paulo tinha dito que isso ele relaciona diretamente com o Evangelho. Lembra disso? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Então, ninguém seja infiel para com sua esposa, a mulher da sua mocidade. Ou seja, a sua primeira esposa. Talvez você está ouvindo essa mensagem e talvez está ouvindo ela e não, se não está ouvindo ela agora, não online, não ao vivo, mas talvez passe muitos anos você vai ouvir essa mensagem, então talvez a mensagem é para você. Volte para sua primeira esposa e o Senhor fará um milagre, o Senhor fará um sobrenatural na sua vida. Amém? Nós temos visto e ouvido testemunhos de irmãos. Eu tive o privilégio, com minha esposa, de casar um casal novamente. É uma alegria nos céus. Um casamento que tinha sido desfeito, e aí o casal casou de novo com a mesma esposa. Nós temos visto os testemunhos
Nós temos visto pessoas, até do mundo, irmãos, que eram casados e tiveram o privilégio. Inclusive, ontem, conversando no meu trabalho com alguns amigos, a gente pôde ver a experiência de um rapaz. Alguns falam que ele é cristão, mas não importa muito agora. Só para perceber a alegria de Deus. Um cantor, se não me engano, o cantor Daniel. E ele estava falando que ele casou com a mesma esposa de novo. Meu Deus, que alegria! Que bênção! Porque Deus ele fica feliz com o casamento porque foi ele que fez o casamento. Verso 16. Pois eu odeio o divórcio, também odeio aquele que cobre suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso procedeis com sabedoria, não sejam infiéis. Então você percebe aqui que o grande problema tem a ver com a santidade. Então, para concluir a nossa mensagem de hoje, nós precisamos relembrar que a geração que recebe o Senhor estará nesse ponto, está experimentando grande violência contra o Evangelho. E essa geração em específico que nós estamos falando aqui está com sérios problemas, porque estava negociando o amor do Senhor, porque tinha perdido o Deus que é amor. Estava negociando princípios de culto porque perderam o temor do Senhor. E agora está negociando o princípio de santidade através de imoralidade na família. Prestou atenção? Agora, quando nós olhamos, por exemplo, para 2 Pedro capítulo 3, que nós falamos, se nós sabemos que o que será, será a si mesmo, que o Senhor virá com fogo, que tipo de pessoas precisamos ser? Lembra? Pessoas que vivem aguardando a pressão do como? Em piedade, em santidade. Você percebe? Piedade e santidade. 1 de João, capítulo 3, diz que agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto que haveremos de ser, porque assim como Ele é, o veremos. E todo aquele que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Porque o verdadeiro Evangelho prepara você para o encontro com Jesus Santo. E se o Evangelho que você não está produzindo em você santidade e piedade, você está no evangelho do anticristo, você está no falso evangelho, você está suprimindo a verdade pela injustiça e você está sendo lançado por Deus a um estilo de vida depravado que vai produzir em você crer na mentira, que vai produzir em você não receber o Senhor. Perceba. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E algo que tem mais poder para produzir santidade em mim e em você é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho leva o teu coração, a tua mente, a ter anseios pela sua vinda. E o anseio pela sua vinda produzirá em si mesmo santidade. Um olhar para a eternidade produzirá em você santidade. O Evangelho tem poder nele mesmo em te tornar santo. Glória a Deus. E o Senhor diz então, porque muitas vezes o que eu estou falando para você dói, machuca. E aí o Senhor vai falar o seguinte, sabe por que eu estou gerando juízo e julgamentos, como Deus está fazendo aqui nessa geração, sobre você, primeiro o meu povo? Porque é o seguinte, o Senhor disse que se Ele não abreviasse aqueles dias, nem os escolhidos aguentariam. Nem os santos de Deus aguentariam. Por quê? Por quê, irmãos? Porque Deus é santo, santo, santo. E o que Ele está preparando agora não é apenas preparando o seu exterior, mas principalmente preparando o meu e o seu coração. Então, na verdade, o que Ele está querendo é o seguinte. Lembra daquele texto que nós lemos sobre São Vicente falando sobre o amor da verdade? Porque uma das maneiras de definir amor é verdade. Verdade do Evangelho. Então, como que eu e você vamos experimentar o verdadeiro amor que está escondido em Cristo? Quando experimentarmos o verdadeiro Evangelho que é Cristo. E o verdadeiro Evangelho que é Cristo está relacionado com a sua santidade.
E nós temos que entender que ele vem com glória, a sua boca é uma boca que tem uma espada afiada. E ele vai julgar as nações através da palavra que sai da sua boca. Então todo evangelho que não conduz você para uma vida de santidade não é o verdadeiro evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Então, só para você perceber. Então, mais uma vez, você está anotando aí os textos que eu mencionei, né? 2 Pedro, capítulo 3, falando então da vinda do Senhor. E quando nós chegamos no último versículo de 2 Pedro, capítulo 3, que ele diz, então o que você tem que fazer de maneira prática? Cresça na graça, que nós trabalhamos semana passada. Clame graça. E também diz, cresça no conhecimento do Senhor. A pergunta é, como que eu e você crescemos no conhecimento do Senhor? Através do Evangelho. No Evangelho se manifesta a justiça de Deus. No Evangelho está escondido o amor de Deus. No Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho que nós precisamos, o verdadeiro Evangelho, que é sobre Jesus Cristo. Sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição e o poder do Espírito que traz vida dele, imagem dele em nós, e a promessa da sua vinda, e a promessa do seu reino glorioso, e a promessa de nos conduzir ao Pai, onde seremos tudo nele, tudo em nós. Meu Deus, irmãos, é o Evangelho que nós precisamos. Então, verso 17, é apenas a preparação para e eu creio, embora tudo que nós estamos ensinando tenha a ver com o tempo do Evangelho, o tempo de crescer no conhecimento do Senhor, preparação para a sua vinda, uma igreja que vive em piedade e santidade, crescendo na graça e conhecimento do Senhor, e uma igreja que vai viver ou preparar o caminho para a volta do Senhor. Chegamos ao verso 17, que é talvez o assunto mais difícil que eu já ensinei, ou que eu vou ensinar provavelmente em toda a minha vida até aqui. Esses 20 anos talvez é o assunto mais difícil para eu ensinar, e talvez é o assunto mais difícil para você entender. Mas se você entendeu até aqui, talvez você vai conseguir entrar neste lugar de entendimento. E nós sabemos que esse entendimento ele vem só pela pessoa do Espírito Santo. Então vamos lá, verso 17. Por fim, eis que tendes irritado o Senhor com as vossas palavras. Meu Deus. Significa que essa geração que nós estamos falando, de tudo que nós estamos ensinando, quando ora, quando canta, quando busca ao Senhor, para o Senhor é algo irritante. Irritante. Você lembra de uma das cartas do Apocalipse? Vocês, eu vou vomitar. Lembra do início do capítulo 2? Não, o finalzinho do capítulo 1 que nós falamos de Malaquias? Seria melhor que vocês parassem de cultuar. Porque quando vocês estão cultuando, quando eu olho para o coração de vocês, sabe o que eu vejo? Eu vejo isso aqui, que nós vamos trabalhar agora. Isto me irrita. Olha Deus falando. Por quê? Porque eles estavam questionando algo. E o que é que eles estavam questionando? Como é, Senhor, que nós temos te aborrecido? O que nós estamos fazendo? Ora, quando vocês dizem que todo aquele que pratica o mal acaba passando por bom aos olhos do Senhor, e que é justamente da má pessoa que o Senhor se agrada mais, e ainda tem coragem de dizer: onde está o Deus do direito e da justiça? Meu Deus. É uma geração que no seu próprio coração está o seguinte: Deus é injusto. Meu Deus. Nós vamos chegar ao ponto que a palavra do Senhor declara que nos últimos dias aqueles que matarem os cristãos vão achar que estão fazendo a vontade de Deus. Eles vão achar que estarão cultuando a Deus.
Sabe por quê? Porque eu falo assim, porque se Deus é amor, isso não é justo. Durante muito tempo, talvez no início da vida cristã, existiam alguns momentos da minha vida onde eu, infelizmente, pensava muitas coisas erradas sobre Deus. E lembre que nós estamos usando sempre como um paralelo a vida de Jó. E os amigos de Jó questionavam exatamente isso, o que eu questionava. E é o seguinte: Jó, sabe o que está acontecendo com você? De perder a família, de estar doente? É porque você está em pecado. Alguma coisa os teus filhos fizeram para morrer. Talvez você perdeu tudo, Jó, porque você deixou de dar o dízimo. Talvez. Sabe por quê, Jó? Porque se Deus é o causador do teu sofrimento, Deus é injusto. E quando nós estamos olhando, então, Jó, para um monte de pessoas, aí fora, pessoas que não fizeram metade do que você já fez para Deus, estão prosperando e você está enfermo. Ah, não, não pode. Porque assim, só tem uma resposta. Ou você pecou muito seriamente, eu falo, ó, cara, se arrependa, viu? Ou Deus é injusto. As duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. Então, já aconteceu que você se perguntar assim, mas eu faço tudo certo. Eu não minto para ninguém, eu não atrapalho a vida de ninguém. E eu perdi o emprego. Mas aquele cara lá que trabalha comigo só faz falcatrua, só rouba, mente descaradamente e o cara recebeu uma promoção. Oh Deus, eu aquilo orando, faço tudo certinho, jejum, oro e nada. Qual é o pensamento? Deus é injusto. Agora, um outro texto para que você possa meditar em cima disso, preparando o teu coração. Primeiro, como você já sabe, leia Malaquias 4 vezes por semana. Isso prepara o teu coração. Mas um texto que me ajudou muito na época e continua me ajudando a deixar meu coração sempre correto com relação a essa doutrina chamada Justiça de Deus, é de que Salmo 37, anote aí para você meditar em casa. Salmo 37, o Senhor diz o seguinte: deleita-te no Senhor teu Deus, e ele satisfará o desejo do seu coração. Esse texto é lindo, todo mundo conhece ele. E começa também diz o seguinte: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e ele tudo o fará. E aí a gente olha esse texto, nossa, que lindo, mas continue lendo. E o texto vai dizer o seguinte: Senhor, o próprio salmista dizendo: Senhor, mas quando eu olho, tá bom, eu sei que eu tenho que confiar no Senhor, eu sei que o Senhor é justo, mas para mim é difícil, porque quando eu olho para o ímpio, ele está prosperando. Quando eu olho para as pessoas do mundo, estão fazendo coisa errada. E quando nós olhamos, por exemplo, hoje, com a situação do nosso país, e quantas pessoas no STF, na nossa visão, fazendo cagada. Quando nós olhamos para muitos políticos que deviam estar presos, estão na casa, e aí chega num pensamento do Brasil que o crime compensa. E eu, que trabalho num ambiente prisional, vejo também muitas vezes isso. A gente vê a injustiça dos homens, a gente pensa, se Deus é justo, como que ele permite um negócio desse? Então, uma geração que está permitindo negociar o Deus que é amor, porque não consegue entender mais o amor de Deus, vai produzir uma vida cristã com falta de honra e temor, vai considerar Deus como mais um, vai ter uma vida de impiedade e pecado, inclusive disfunções familiares, e acha que isso é normal, o que importa é a minha felicidade, e vai chegar ao cúmulo de dizer: Deus é injusto. Então, nós precisamos entender de maneira correta e bíblica a justiça de Deus. Ah, é a pergunta simples que não quer calar. Marcelo, como que eu faço para entender
a justiça de Deus. No Evangelho se revela a justiça de Deus. Mais uma vez, onde é o problema? O espírito do engano, o espírito de anticristo, semeando o evangelho falso, permitindo nós a pensar sobre Deus baseado na injustiça dos homens, chegando ao ponto a falar Deus é injusto. Por quê? O que o povo de Malaquias aqui dessa geração estava pensando? Sabe o seguinte: o Senhor prometeu para nós isso, isso, aquilo, outro. E o que é que está acontecendo? Na verdade, ó Senhor, deixa expor para o Senhor bem a situação para ver se o Senhor não é injusto. Nós somos o seu povo. Porém, temos que pagar impostos altíssimos ao povo da média persa, dos persas. Os samaritanos, que são o nosso inimigo, que o Senhor devia matar eles, estão sempre jogando pedra no nosso muro aqui. Muitos de nós aqui somos fiéis ao Senhor, estamos cultuando, estamos fazendo sacrifícios, e você já sabe o que Deus pensa o sacrifício deles, lá em Malaquias capítulo 1. E nós estamos sofrendo. Ou seja, eles estão prosperando e nós sofrendo. Qual foi o consenso então, que chegaram no coração deles? Você é um Deus injusto. Meu Deus. Você percebe que o falso evangelho vai produzindo medo no seu coração? E talvez já hoje está produzindo. Talvez já hoje, por muitas coisas acontecendo na sua vida, você fala, Deus é injusto. Se você escutar a história da minha esposa, nesses 20 anos, eu caminhando com o Senhor, nesses 15 anos que nós estamos no nosso casamento, se você escutar muitas coisas acontecer com a gente, você chegaria no ponto de falar como esse povo. Marcelo, que Deus é esse? Deus é injusto. Durante muito tempo eu tinha bastante dificuldade de lidar com uma coisa. E como eu disse, Salmo 37 me ajudou. Que era o seguinte. Desde que o Senhor me salvou, há 20 anos atrás, quando tinha 15 para 16, busquei viver uma vida de piedade e santidade. Então, e sempre busquei ser fiel com as minhas finanças e tal. Isso não é vanglória, porque a Bíblia diz que aquele que faz só o que faz tal. Então, esse é o básico, tá? Então, ser certo não é luxo, não é vanglória, não é mérito, tá? É obrigação, tá bom? Então, não existe nada de espiritual nisso. Mas eu buscava sempre ser uma pessoa que amava a lei de Deus. E muitas pessoas próximas a mim, eu via prosperando em termos financeiros e eu patinando e chegou a um ponto que eu não tinha pretensões nenhuma financeira, pelo contrário, eu nunca pensei em ter carro, não me ligava se eu tinha que ter carteira de motorista, não me ligava se eu ia ter casa. Chegou a um ponto que eu cheguei naquela teologia, da minha época, de que missionário tinha que ser aquele pobre de Marredeci, que ia morrer de fome na África e tal. Então eu estava contente que essa era a minha vida. Mas no fundo do meu coração, e é isso que eu estou mostrando para você, que eles estavam aqui Malaquias dizendo, Senhor, como? Deus estava olhando no coração deles. E no fundo do meu coração, na verdade, eu que estava dizendo o seguinte: Deus, eu faço tudo certinho. Eu jejuo, eu sou dizimista, eu pratico a tua lei, eu faço a obra, eu prego o evangelho. E olha a minha vida, Senhor, eu tô com endividado, tô com problema, assim, meus amigos que fazem tudo errado, um já tem carro, outro já tem casa, e eu? Aí eu falava, no dia em que eu prosperar, eu vou mostrar para eles. Olha aqui, ó, Deus é isso. Mostrando então com isso que Deus só é bom e justo quando eu estou praticando, vivendo prosperidade. Na verdade, então, eu estou dizendo que o meu Deus é o dinheiro. Muitos de nós têm no nosso coração esses princípios sobre saúde, sobre dinheiro, sobre família. Se Deus é justo, por que Ele permitiu acontecer isso no meu casamento?
Se Deus é justo, por que Ele permitiu essa enfermidade do meu filho? Se Deus é justo, por que Ele permitiu passar por esse problema financeiro? Se Deus é justo, por que eu perdi emprego? Se Deus é Jesus, é isso. Deus é Papai Noel, Deus é o Coelhinho da Páscoa, é essa imagem que nós temos de Deus. Aí qual foi o entendimento que Jó teve e falou para os seus amigos? Deus deu, Deus tirou, Deus é Deus. Nós temos que parar de construir um Deus na nossa mente a partir de experiências humanas e permitir Deus ser Deus para nós e deixar Deus mostrar quem Ele é para nós, sem reservas. Deixar Deus ofender a nossa mente com o Evangelho, como diz Romanos capítulo 12, verso 2 e 3, se não me engano. Sabe como que você e eu fazemos para experimentar a perfeita vontade de Deus? Deixa Ele mudar, tocar a minha a sua mente. Porque transformar-vos pela renovação da vossa mente. O que você pensa sobre Deus, sobre sua justiça, não é necessariamente o que Deus pensa. O que Deus pensa sobre o amor, você está entendendo que não é exatamente o que Deus pensa. Então, ou seja, a maneira de Deus ser, muitas vezes, é totalmente antagônico, contrário do que nós pensamos de Deus. Então, qual foi o que Deus falou sobre os amigos de Jó? Os amigos de Jó falaram mal sobre mim. Falaram errado sobre mim. Por quê? Porque negociaram o amor e a justiça. Aí Jó falou bem de mim. Por quê? Porque entenderam que o amor, Jó capítulo 23, verso 3 que nós falamos, o amor de Deus está ligado à sua soberana vontade. E a justiça de Deus está ligado com aquele que Ele exerce misericórdia, com aquele que Ele quer. Deixa Deus ser Deus, meus irmãos. Deixa Deus revelar quem Ele é para você. Isso vai ferir tua mente. Eu quero preparar você para isso. Porque quando a gente começar, então, a partir das próximas semanas, começar a ensinar, então, a justiça de Deus, derrotando essa imagem dessa geração de Malaquias, de que Deus é injusto. Essa mensagem, esse evangelho vai ofender você, mas o mesmo evangelho que vai salvar você. Amém? Glória a Deus. Medite e leia pelo menos umas 4 vezes por semana Malaquias. Novamente, desde o capítulo 1 até o capítulo 4. Vai ajudar você. Medite nos textos que eu mencionei. 2 Pedro capítulo 3, 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 4, o livro de Hebreus, agora não lembro certinho o versículo, mas... Hebreus capítulo 12. Qual os textos mais que eu mencionei? Vários textos que eu mencionei. Salmo 37 vai ajudar bastante você a compreender esse texto. E se você quer avançar ainda mais, se você quiser preparar teu coração ainda mais, se essa mensagem tem despertado no teu coração desejo por se arrepender, desejo por conhecer o verdadeiro Deus, desejo por conhecer o verdadeiro conhecimento de Deus, desejo de conhecer o verdadeiro amor, desejo de conhecer a verdadeira justiça de Deus, então você vai se aprofundar em livro de Romanos. Romanos inteiro. Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todo o livro de Romanos. Ou entra no site www.somosumcuritiba.com.br e reveja o estudo que nós fizemos no livro de Romanos. Isso vai preparar o teu coração. Amém?